Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios. Atenção, atenção. Carlos Marighella. Fala galera, eu sou o Gustavo Machado, nós estamos aqui no podcast do Cineclube Marighella. O Cineclube Marighella é um projeto de sessões de debate através do cinema, onde a gente realiza discussões sobre temas que são importantes para a nossa sociedade. Infelizmente a gente não está conseguindo realizar nossas sessões devido ao isolamento social, claro, mas a gente tem continuado o nosso trabalho nas redes sociais, produzindo bastante conteúdo e realizando esse podcast para manter o contato com a nossa galera. Eu queria convidar você para conhecer nossas redes sociais, entrar no nosso site cineclubemarighella.com.br, conhecer o nosso Facebook, o nosso Instagram, Cineclube Marighella. Estamos aqui com o Léo Pulha e estamos com um convidado muito especial. Léo, fala aí, como é que estão as coisas, cara? Fala, Gustavo, tudo bem? Beleza. Então, a gente está aqui com o nosso companheiro Pedro Berto. O Pedro Berto, ele é estudante de administração pública na FGV, na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e é idealizador do projeto Favela Sem Corona, que é um projeto que tem desempenhado um papel fundamental no Brasil nesse momento da pandemia, no momento que o Brasil está se tornando o epicentro da pandemia. Primeiramente, eu queria agradecer muito ao Pedro pela presença aqui, é um prazer, uma honra ter você aqui conversando com a gente, dar parabéns pelo seu trabalho, pelo seu histórico de militância, Pedro. E, enfim, queria que você começasse explicando um pouquinho do projeto Favela Sem Corona, Pedro. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, Gustavo. Obrigado também, Léo, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco desse projeto que a gente criou. E o projeto Favela Sem Corona, ele é um projeto que visa combater o coronavírus dentro das favelas do Rio de Janeiro. E a gente tenta combater o coronavírus através de 3 frentes: prevenção, apoio ao diagnóstico e monitoramento. Bom, para contextualizar um pouco, no dia 20 de março eu liguei para o meu irmão, ele é professor doutor na UFRJ, na área de farmácia, e eu, como estudante de administração pública, perguntei para ele como a gente poderia diminuir o impacto do coronavírus nas favelas do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a estudar algumas boas práticas no mundo e a gente viu que o caso da Coreia do Sul teve um resultado muito positivo no enfrentamento, no combate ao coronavírus. E basicamente eles fizeram uma testão em massa da população e uma testagem que seguia um protocolo, um rigor e, acima de tudo, uma análise de dados para testar as pessoas certas. Então, a gente, analisando todas essas boas práticas, a gente viu como a gente poderia trazer essas boas práticas para as favelas do Rio de Janeiro, respeitando as especificidades não só do Brasil, mas das favelas em si. Então, o Brasil, a gente sabe que é um país com corrupção, é um país que tem muita burocracia, etc. Mas e a favela? A favela tem as suas especificidades. Então, tem favela que tem milícia, tem favela que tem tráfico de droga, a maioria das favelas não tem saneamento básico. Então, como é que a gente oferecer esse serviço para essas pessoas com essas especificidades? E aí a gente começou a trabalhar na ideia de fazer a testagem em massa da população nas favelas, com parceria com algumas instituições públicas. UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, e as clínicas da família. Então a gente começou a ver, de um lado, quem receberia esses testes, de outro, quem nos forneceria esses testes, e no meio disso tudo, a pessoa que iria fazer a doação para o nosso projeto, para a gente conseguir conectar todos esses pontos. No período das 6 primeiras horas de campanha de lançamento, a gente levantou quase R$20 mil. Então foi um boom que a gente deu, um gás que a gente deu no projeto. Com esse dinheiro, a gente já começou a iniciar negociação do valor dos testes, negociação com o web designer, que a gente ia contratar para fazer o site e chamar gente para trabalhar, alguns recebendo, outros como voluntário, etc, etc. E aí a gente percebeu, inicialmente, que ia ser muito difícil a gente trazer esses testes. Mas, de certa forma, a gente estava tentando.
E o primeiro tombo que a gente levou foi quando a gente fez a encomenda dos testes. Os testes eram certificados pela Anvisa, já estavam no Brasil, e o meu fornecedor falou: Pedro, eu tenho uma notícia ruim para te dar. O teste que você pediu para mim, ele ficou preso em um estado do Brasil. Ele falou o nome, mas eu não posso falar. E o governador, ele pegou todos os testes para ele. E ele não vai entregar nada. Eu falei: mas e como é que eu fico? Ele falou: pô, cara, infelizmente eu não posso te ajudar. Eu falei: tá bom, então vamos levar isso pra mídia, né? E vai dar uma manchete muito bonita. Governador do estado tal prende testes, confisca testes que seriam destinados para a favela Y, X ou Z. Só que o que acontece? Esse meu fornecedor falou: cara, para você fazer isso, você vai ter que ter documento. Eu falei: então, me dá um documento provando que ele fez realmente esse confisco desses produtos, né? E aí ele me falou: cara, infelizmente eu não posso te dar, porque eu não posso me indispor com o governador. E aí eu percebi que não adianta a gente falar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos mandou não sei quantos cargueiros para a China para buscar, confiscar equipamento, etc, etc. Se em território nacional a gente faz a mesma coisa. Porque eu não sou muito favorável às políticas de saúde do presidente, mas eu sou favorável à unificação. O SUS mesmo é uma ideia de unificação. Mas eu sou favorável à unificação vamos estruturar aqui, você faz isso, você faz aquilo, todo mundo trabalhando em conjunto para acabar com esse vírus, com essa doença, com essa epidemia, né? E aí eu fiquei muito triste e eu comecei a procurar não só por fornecedores que iriam importar, mas também por pessoas que já estavam aqui no Brasil fornecendo esses testes. E do outro lado, em paralelo, eu já estava querendo conversar com algumas clínicas da família, UPAs, etc. A primeira que eu falei, a coordenadora, ela gostou muito da ideia, gostou muito, muito mesmo, vibrou, falou: nossa, aqui a gente não tem teste, etc, etc. Eu gostei muito, a princípio tá tudo ok, só que eu vou passar para o meu superior, só para ele bater o martelo e dar o ok, tá bom? Tá bom. Um dia depois, ela me mandou uma mensagem: pô, infelizmente a gente não vai poder receber teu projeto aqui, que eu não vou poder receber os testes, etc. Aí eu fiquei me perguntando, como é que uma clínica da família que não tem um teste recusa teste certificado pela Anvisa e pago? E aquilo me incomodou bastante, mas eu falei: tudo bem, acontece. Vamos tentar outros estabelecimentos públicos, né? E aí a gente tentou 7 entre clínicas da família e UPA. Nenhuma delas aceitaram. E aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa muito estranha ali. Porque se eu fosse, não vou citar o nome do banco, né? Mas se eu fosse um banco grande, querendo doar 5 milhões de testes, fácil, né? Agora, como eu sou um projeto que começou agora e quer ajudar as pessoas, mas quer ajudar com 100, 200, 300 por comunidade, eu não consigo. E aí eu fiquei pensando nisso tudo e eu falei: cara, eu vou tentar ingressar, fazer o meu trabalho através da iniciativa privada. Então a gente fechou parceria com clínicas privadas e falando: clínica, olha só, eu vou pagar pelo agendamento e pelo serviço, as pessoas vão vir aqui, vão fazer a testagem, você faz encaminhamento, faz suas considerações, faz um mini atendimento ali e aí bola para frente. Mas a gente precisa entregar o que a gente prometeu. E aí a gente primeiro fez uma análise, óbvio, análise baseada em dados de quais eram as favelas que mais precisavam. E aí nessa semana, justamente que a gente começou a fazer essa análise de dados, a Rocinha teve um pico, um surto muito grande do vírus. E gente começou a morrer lá, etc, etc. E aí a gente decidiu que ia buscar uma clínica lá e por sorte a gente achou a clínica Semir lá. CMIR, Semir. E aí, através da Clínica Semir, a Clínica Semir já tinha os testes. Então eu falei: olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Eu vou pagar inicialmente, para rodar o piloto, vou pagar por 10 testes e vou mandar 10 pessoas virem aqui fazer os testes. E aí você testa para ver se deu positivo, se deu negativo. Se der positivo, você vai fazer um trabalho mais elaborado, explicar para a pessoa: agora você tem que usar talher separado, não pode usar o mesmo copo,
evita usar o mesmo banheiro. A gente sabe que dentro da favela é praticamente impossível se eu não usar o mesmo banheiro. Mas ele dava essas orientações, é óbvio, né? E explicava um pouco sobre a doença, sobre a letalidade e tudo mais. E para quem não estava com vírus, ele ainda falava sobre como se prevenir, né? Para você não ser contagiado, para você não pegar. E aí a gente fez esse piloto, foi no sábado. E para fazer os pilotos, a gente geralmente chama uma liderança da comunidade, essa liderança da comunidade que vai fazer todo esse processo de agendamento, etc., porque ele já está mais próximo da comunidade, já conhece, consegue conversar mais com as pessoas, tem um entrosamento maior. A gente entende muito que a capilaridade que essa liderança tem, a gente nunca vai ter, porque a gente nasceu agora, entendeu? Então tem que trabalhar em conjunto com eles e não tentar substituir eles. E aí a gente achou o Fábio, que ele é coordenador do Rocinha Alerta, que é um grupo de Facebook com mais de 20 mil pessoas e tudo mais. É uma liderança muito forte lá. E aí ele topou. Mas ele falou para mim, Pedro, eu vou te pedir só uma coisa. Nessa primeira testagem, nesse piloto que vocês vão fazer, vocês podem testar a minha mãe, porque ela é do grupo de risco e ela está com os sintomas. Falei, não, claro. Se ela está no grupo de risco, está com os sintomas, claro, vamos testar. Porque a gente segue um protocolo para fazer testagem. A gente não testa qualquer um. E eu vou explicar daqui a pouquinho como é que funciona esse protocolo. E aí, no sábado, ele foi o primeiro a levar lá a mãe dele, ele levou a mãe dele testou positivo. E aí o dono da clínica que fez o atendimento, ele falou, olha só, Fábio, o que acontece? Sua mãe testou positivo, você tem que levar ela no hospital, porque ela é do grupo de risco, ela já está com falta de ar. E aí ele falou, cara, eu já levei no hospital e mandaram voltar para casa e cuidar dela. Ele falou, tá bom, olha só, vou preencher aqui um laudo para você, dizendo que ela foi diagnosticada, testou positivo para Covid-19, para coronavírus. E aí quando você chegar lá, você mostra esse laudo e fala, minha mãe tá passando muito mal, ela precisa ser internada agora. E aí ele fez exatamente isso no Miguel Couto, e ela conseguiu ser internada no CTI, graças a Deus. Mas o que aconteceu? Isso era no sábado. Na noite do mesmo dia, ela faleceu. Na noite do mesmo dia, ela faleceu. E aí eu fiquei muito mal. A gente fez vaquinha para ajudar no enterro, etc. Mas a gente ficou refletindo, a gente, enquanto equipe do Favela Sem Corona, se a gente tivesse feito esse teste, sei lá, 5, 6, 7 dias antes, talvez ela pudesse estar viva. Justamente porque quanto mais cedo você faz esse diagnóstico, mais você pode cuidar da pessoa, você pode entubar ela. E uma coisa que é muito necessária hoje em dia, como não tem leito para todo mundo, é o seguinte, se você chega lá, fala que está passando mal, tem Covid-19, tem coronavírus, e é do grupo de risco, você vai ter uma certa prioridade. Se você tiver com laudo, você vai ter uma certa prioridade. Porque como não tem teste para todo mundo, tem uma outra pessoa na mesma situação, só que ela ainda não testou. Então, entre o médico escolher quem já testou positivo e quem ainda não testou, ele vai escolher quem já testou para cuidar, entendeu? Então, é um trabalho muito importante esse da testagem em si. Inclusive, hoje, uma pessoa que queria ajudar o projeto e tudo mais, mas ela foi dando algumas sugestões e tal, e ela falou assim, pô, Pedro, eu acho o trabalho de vocês sensacional, mas eu acho que vocês estão atuando no ramo errado. Eu acho que vocês deveriam estar arrecadando dinheiro para fazer compra de medicamento para as pessoas que estão com Covid, para as pessoas que saem da internação, etc. E aí, a gente não falou isso para ela, mas como equipe, a vontade era falar, tá bom, então vamos atuar logo comprando caixão. Porque se você não quer fazer nem o diagnóstico antes, mapear, traquear, rastrear a doença dentro da comunidade, para evitar aglomeração, conscientizar as pessoas saberem de fato, fulano de tal tá com Covid. Entendeu? Porque até então a gente não vê o vírus. Mas quando você testa positivo, todo mundo da tua casa fica alerta. Todo mundo do seu bairro fica alerta. Todo mundo da rua fica alerta. Assintomático, né? Exatamente, assintomático. Então, a minha vontade era falar para ela, então vamos comprar logo o caixão. Porque se a gente sabe que a galera, uma parte das pessoas, vai morrer de coronavírus, por que a gente já não compra o caixão, né?
Mas aí a gente conseguiu falar com ela e explicar a situação, porque nem todo mundo que ajuda, porque como apareceu muita gente querendo ajudar, fazendo seus projetos, nem todo mundo tem um conhecimento, entendimento sobre como as coisas funcionam na favela. Porque se você tem a maioria das pessoas da favela que terminam, não estou nem falando das que não terminam, das que terminam o ensino médio, saem sem noções básicas de química, física e biologia, como é que você quer alertar a pessoa sobre coronavírus? Sobre uma coisa que ela nunca viu? Porque o que ela vê é tráfico de drogas. É a polícia chegando lá e matando um monte de gente, como fez na semana passada no Complexo do Alemão. Entendeu? A arma ele consegue ver, então ele sabe que a letalidade da arma é aquela. Agora, do vírus é invisível. E como muita gente na favela não sabe nem o que é vírus, define um vírus, né? O pessoal não sabe, então fica realmente difícil de você explicar para outras pessoas que têm esse entendimento, que são da classe média, que são da classe alta. Então, Pedro, você... Pode falar. Não, fala, desculpa, pode continuar. E aí o que acontece? A gente fechou parceria com essa clínica dentro da Rocinha, e aí a gente percebeu que só fazer o apoio ao diagnóstico não bastava. A gente precisava também atuar em outras áreas. A gente precisava atuar em prevenção e depois, posteriormente, monitoramento. Então, esse é o Favela Sem Corona. A gente atua em 3 frentes: prevenção, apoio ao diagnóstico e monitoramento. Só para frisar, aqui na parte de apoio ao diagnóstico, a gente usa uma técnica que a gente foi desenvolvendo e foi sofisticando ela ao longo do tempo. Então, quando você vai preencher o formulário para poder ser testado, se candidatar a um teste, você responde lá seu nome, sua idade, se você tem algum sintoma, se você tem alguma doença crônica, etc. Tudo isso de forma bem compreensível para a população, para o nosso público-alvo. Então, por exemplo, a gente não coloca lá como sintoma coriza. A gente tem que colocar nariz escorrendo. E se você bota coriza, a pessoa pode marcar lá, não tem, porque eu não sei o que é, então não tenho. Claro. Entendeu? A mesma coisa com hipertensão. Você coloca hipertensão, o pessoal não entende. Você coloca pressão alta, o cara entende. Entendeu? Então, o formulário ele vem com todas essas perguntas. No final, para a gente, internamente, ele gera uma pontuação. E quanto mais alta a pontuação, mais prioridade essa pessoa tem. Então, se a pessoa está entre 60 e 69 anos, 3 pontos. 70 e 79 anos, 6 pontos. Acima de 80, 10 pontos. E aí vai somando. E depois desse somatório, a gente sabe quem dentro dessa questão de prioridade, tem mais prioridade e tem que ser testado mais rápido e quem não tem. Bastante elucidativa a sua explicação e o projeto, obviamente, tem uma importância tamanha, né? Tamanha importância. Fazemos colocações aqui que essa pandemia ela acabou escancarando as desigualdades, né, que a gente tem aqui no Brasil. Você já comentou algumas delas, porque a pandemia ela começou nos estratos sociais mais altos, né? E aí depois ela chegou, obviamente, nas comunidades, né? E essas comunidades elas sofrem também com uma grande dificuldade, um cenário complexo, difícil para conseguir manter o isolamento social. Você deu o exemplo da questão, né, do banheiro, enfim, a infraestrutura, as pessoas não têm saneamento básico, as pessoas estão sem renda, então é muito mais difícil atravessar esse momento para quem está numa situação dessa, né? Então, só pontuar que a organização Data Favela e o Instituto Locomotiva trouxeram dados que são mais de 13 milhões de pessoas vivendo em comunidades que estão passando por uma situação difícil, com baixa infraestrutura, com menor oferta de serviço de saúde no modo geral. Então, isso é bastante... é um complicador, né? Exatamente. Bom, falando ainda sobre o projeto, você comentou, acho que muito relevante o fato da linguagem ser informal, né, uma linguagem objetiva. Acredito que isso, com certeza, vocês devem ter aprimorado ao ponto de atingir uma linguagem que seja assertiva na hora de requerer as informações, né? Provavelmente vocês também devem aproveitar esse canal de contato para informar essas pessoas sobre os cuidados que elas podem ter, né? E tem uma outra coisa importante que eu percebi aqui no site de vocês, a questão de alerta de notícias falsas,
Acho que isso é um ponto interessante também. Não sei se você gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. A gente tem uma atuação muito forte nas redes sociais. Então, da mesma forma que a gente foi aprendendo ao longo do caminho sobre como se comunicar melhor com a comunidade, porque apesar da maioria do grupo, da nossa equipe ser de comunidade, às vezes a gente não consegue se comunicar com aquela pessoa, porque na comunidade em si, a comunidade é muito diversa, né? Você vai falar de favela, a favela é muito diversa. Se você for pegar a Rocinha, mais de 25 subbairros. Cachopa, Cachopinha, Valão, por aí vai. São muitas, muitas partes. E óbvio que tem partes, por exemplo, a Roupa Suja, que é uma parte da Rocinha, ela é muito mais... A situação dela é muito mais complicada, por exemplo, do que a região ali da Via Ápia. Porque a Via Ápia, teoricamente, na prática, quer dizer, ela é um pouco... A galera de lá é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos pobre. Vamos falar, é a zona nobre do território, né? Exatamente, é um pouco menos pobre. Então, por exemplo, na Via Ápia, você não encontra gente morando em palafita e embaixo da palafita um valão. Ué. Entendeu? Aí em outras partes você já encontra. Então, como é que você vai se comunicar tanto com essa pessoa que está na Via Ápia quanto a pessoa que está lá na Roupa Suja? Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo e a gente vai aprendendo isso muito pelo Instagram também, que é onde a gente faz a prevenção, a parte de prevenção de fake news, né, que combate as notícias falsas. Então, a gente, através do Facebook, do Instagram, a gente consegue se comunicar muito com o nosso público. E como é que a gente faz para saber que a gente, de fato, tá conseguindo entregar a mensagem? A gente acompanha a métrica todo dia. Todo dia a gente acompanha a métrica. Olha, esse post aqui teve mais curtida. Esse post aqui teve mais comentário. Tá, quais foram os comentários do post? É gente perguntando ou a gente parabenizando? Então, a gente todo dia senta o pessoal de redes sociais, senta o design para a gente poder estruturar, óbvio que cada um da sua casa, né? Mas para poder estruturar, para ver de que forma a gente pode melhorar as nossas postagens, para atingir um número maior de pessoas, entendeu? As primeiras lives, a gente faz live toda terça-feira às 19 horas, desde que a gente começou. As primeiras lives que a gente fez, obviamente que a gente tinha que se policiar muito para não falar termos que a população como um todo não pudesse entender. Então, hoje quem faz as nossas lives é a Luciana, que é a coordenadora. A Luciana, ela é socióloga. Então, muitas vezes ela vai usando termos e hoje em dia ela está muito melhor. Hoje em dia ela voa, né? Mas no começo ela usava termos como quaisquer, Covid-19, porque o cara da favela sabe que é corona. Às vezes ele não sabe o que é Covid-19. Claro. Entendeu? O cara da favela sabe o que é gente fora da estatística. Ele não vai saber, às vezes, o que é subnotificação. Até porque quando começou esse lance de coronavírus, eu tive que ir lá no Google e procurar o que é subnotificação. Então, claro. Se eu também não sabia que estudo na FGV, você acha que o seu José, que mora, sei lá, no 15, lá na Cidade de Deus, vai saber? Não vai. Então, a gente foi treinando muito e hoje acredito que a gente está bem melhor. Óbvio que tem um caminho ainda pela frente para a gente aprender mais sobre o público-alvo e se comunicar mais com ele, entregar mais conteúdo, conseguir fazer com que ele entenda mais sobre essa questão do coronavírus, mas a gente está conseguindo desempenhar um bom trabalho nessa parte aí de combate ao fake news e também questões de prevenção. Todo dia a gente faz postagem. Pedro, é um tema super complexo, né? Uma situação sem precedentes, porque a pandemia anterior foi há 100 anos, mas é uma outra época, a gente não estava conectado. E vocês fazem um trabalho excepcional, atuando em 3 frentes, na prevenção, no trabalho educativo, focado em comunicação, no apoio ao diagnóstico, as parcerias, no monitoramento. Mas, assim, dessa experiência que deve ter sido muito enriquecedora e intensa, que você poderia, assim, resumir qual é o maior desafio do trabalho de vocês hoje nas favelas, para conscientizar, para combater o coronavírus? Você poderia me dizer qual é o maior desafio hoje para o Favela Sem Corona? Eu acho que são 2. Primeiro é o governo atual. E segundo, eu acredito que é a gente tentar prever as coisas para saber o que a gente vai fazer caso isso aconteça. Então, o primeiro-ministro saiu.
Isso muda alguma coisa para o projeto em si? Não. Mas aí muda de uma forma geral, né? De uma forma geral tem um impacto para o Brasil. Mas para o projeto em si, não. Mas tem muitas coisas que vão mudando ao longo da nossa vida que impacta. Por exemplo, agora o Crivella quer acabar com a quarentena, entendeu? Sim. E seguido de outros prefeitos. Então isso vai impactar diretamente o nosso trabalho, entendeu? Vai impactar diretamente. Mas tirando essa parte de governo e etc., essa parte de tentar prever o que vai acontecer é muito difícil, porque a gente conseguiu até hoje se destacar muito, sair em vários meios de comunicação, dos mais importantes até os mais informais, etc., justamente porque a gente sempre estava pensando na frente. O que vai acontecer? O que pode acontecer? E aí a gente, a favela vai ser mais impactada. Na época que ninguém estava falando de coronavírus na favela, a gente foi lá e, vamos comprar o domínio do site, vamos fazer um site bacana, vamos criar um Instagram, um Facebook, para atingir esse público-alvo, entendeu? Então agora, por exemplo, a gente já está pensando no pós-corona. Não que a gente está pensando, não está focando, é diferente. O foco é agora na favela sem corona. Mas a gente está pensando no pós-corona. Porque eu acredito que o seu José, que mora, sei lá, no Complexo da Maré, ele consegue, não que isso seja bom, mas ele consegue viver a vida dele toda sem o saneamento básico. Só que ele não consegue viver a vida dele toda sem renda. E o que vai acontecer daqui para frente, depois da pandemia, óbvio, é que vai chegar uma crise financeira muito grande e com essa crise financeira muita gente vai perder o emprego e vai ficar sem renda. E aí como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Então toda semana a gente faz uma chuva de ideias, assim, a gente vai pensando, colocando tudo no papel e tal. Essa ideia pode ser boa, essa ideia não. Vamos melhorar um pouco essa, vamos pensar mais um pouquinho. E para a gente poder ajudar essas pessoas num momento pós-epidemia. Então algumas ideias a gente já chegou, uma delas está muito bem formatada, que é o Jovem Aprendiz de Startups, que a gente ainda não tem um nome, mas a ideia é essa, que a gente pegue esses jovens entre 16 e 24 anos e coloquem eles para trabalhar dentro de startups, porque startup não vai parar de contratar. Porque a startup, ela nasce para resolver problemas. E o Brasil como diz um amigo meu, tem um estoque infinito de problemas. Então não vai parar de surgir startup. Startup contrata. Então, como é que a gente faz para conectar esses jovens das favelas com essas startups? Então, a ideia foi esse programa de Jovem Aprendiz de Startups. Para a gente mudar um pouquinho também essa questão de que hoje em dia é cool, é legal trabalhar em startup, mas quem faz esse tipo de trabalho? Gente da PUC, do INSPER, do Mackenzie, da FGV, etc. Não, vamos botar gente da favela que tem um pensamento diferente, entendeu? Claro. Que tem um background, um conhecimento totalmente diferente e pode ajudar muito essas startups a se desenvolverem. Então, a ideia é fazer uma conexão entre esses dois lados, as startups e esses jovens, e dar uma qualificação desses jovens focada em startups. Quais são as habilidades que eles precisam ter? Porque hoje em dia a gente fala muito de habilidade do século XXI. Porque não é mais aquilo de... na época da minha mãe era datilografia. A onda do momento era você saber datilografar. Hoje em dia já não é só mexer na internet. Você vê que não tem mais, sei lá, SOS computadores, microlins por aí. Porque todo mundo já nasceu sabendo isso. Agora você pode até não saber programar, mas a lógica de programação você tem que entender um pouco. Sim. Entendeu? Então, coisas básicas assim que a gente consegue dar em 6 meses, 8 meses, a gente vai dar justamente, e óbvio que é alinhado com as startups, para saber o que eles demandam, para tentar inserir essa população. Mas, voltando ao assunto, saber prever e trabalhar essa prevenção do que vai acontecer no futuro é muito difícil. Uma das coisas está certo, que é a crise, mas outras a gente ainda não sabe mais a curto e médio prazo, entendeu? Sim. No momento onde o governo, você falou que o governo é um desafio, uma dificuldade, no momento onde o governo não consegue fazer chegar o seu auxílio emergencial para essas pessoas, o que causa ainda mais problema, não só pelo fato dele não receber,
mas pelo fato dele ter que lutar para receber, ele ter que ir até um local e, eventualmente, ter que passar por uma aglomeração, ou seja, a dificuldade acaba sendo muito maior à medida que o governo não consegue fazer chegar ao auxílio, que já é uma merreca, que já é um valor irrisório, mas que com certeza, assim, traria algum alento. Claro, qualquer valor nesse momento vai trazer um alento, mas eu acredito que esse valor seja irrisório para a necessidade básica de uma família que está dentro da favela, que já é precária, que já tem dificuldade, né, outra dificuldade. Então, essa ideia que vocês estão tendo de tentar pensar no futuro, tentar pensar nos próximos passos, ela é importante, sim. Vocês estão fazendo agora, mas vocês já estão pensando lá na frente. Isso é muito, exatamente. Muito a nossa equipe, basicamente, ela quer evitar um momento pós-abolição 2.0. Onde está todo mundo desempregado, sem renda, e aí o cara de 16 anos recebe uma proposta para levar uma mochila. O que tem na mochila? Leva só essa mochila até lá do outro lado. Qualquer coisa, né? Exatamente. Então, a ideia é evitar um momento pós-abolição 2.0, onde muita gente cai na marginalidade, e aí a polícia vai ter respaldo e legitimidade para ser truculenta, porque tem que domar a população, tem que domar essa população da favela, e aí a gente quer atuar justamente nessa área depois. Até porque essa crise já está dada e a retração do produto interno bruto vai ser uma coisa sem precedentes na série histórica, né? Exatamente. Isso não é só no Brasil. Existe uma grande... O governo coloca a questão com uma falsa dicotomia, né, entre isolamento social e economia, mas na verdade não é por aí. Quanto mais cedo a gente encarar o problema e resolver, melhor vai ser a recuperação econômica. Mas, Pedro, queria aproveitar a oportunidade para você falasse com os nossos ouvintes como eles podem colaborar com o projeto Favela Sem Corona. Então, eles podem colaborar de várias formas, mas as principais ou fazendo doação. A gente tem lá todas as instruções no nosso site, www.favelasemcorona.com. Mas elas também não precisam... Uma coisa interessante é que elas podem doar até mesmo sem ter dinheiro. A gente fez uma parceria com uma startup que se chama Ribbon. E aí, quando você baixa o aplicativo da Ribbon, ele te dá... Aí tem a moeda do aplicativo que se chama Ribbons. E para cada texto que você faz uma leitura, são notícias curtas. Para cada notícia dessa que você faz a leitura, você coleta os Ribbons e pode doar para uma das causas do aplicativo. E quem paga por esses Ribbons que você recebe são as empresas que colocam esses anúncios de matérias, etc. Então você consegue doar até mesmo sem ter dinheiro. Mas, e pode doar diretamente também, pela nossa conta bancária, que está disponível no nosso site a questão lá do Ribbon. Outra coisa também é que você pode fazer o compartilhamento das informações que tem no nosso Instagram. Então, quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar outras pessoas a se prevenirem. Nesse tempo de isolamento, onde a rede social está se tornando a principal ferramenta, né, de comunicação, as pessoas compartilhando, com certeza, vão fazer essa comunicação chegar além. Né? Exatamente. Então, favelasemcorona.com para o ouvinte conhecer, e as redes sociais, obviamente, a mesma coisa, né? Favela Sem Corona no Facebook, no Instagram também. Né? Também. E lá tem o nosso WhatsApp também, né? Se você for no link da nossa bio lá do Instagram, ou até mesmo no Facebook, lá tem o WhatsApp. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, até mesmo questão de denúncia, porque como é um canal de WhatsApp, muita gente usa para muita coisa. Então, sinta-se à vontade aí, o ouvinte, para chamar a gente lá. Bacana. O ouvinte pode, inclusive, se o ouvinte estiver numa situação, numa comunidade, ele pode, inclusive, solicitar uma ajuda, enfim, né? Buscar a gente recebeu muita denúncia, no início muito pedido de ajuda, mas de ajuda de comida, etc. E a gente encaminha essas pessoas para algumas entidades que já estão fazendo isso, alguns projetos que já estão fazendo isso, justamente porque o nosso projeto é focado em teste. Mas na semana passada, por exemplo, a gente recebeu dezenas de denúncias vindas do Complexo do Alemão. Pois é, o Estado, além de não colaborar com a vida dessas pessoas perante o corona, ainda tem a capacidade de entrar na favela e matar.
imóvel. Exatamente. Pois é, bastante complexo essa situação. Você tem uma história que diz muito sobre esse período turbulento e, enfim, eu tenho dificuldade de encontrar adjetivos para descrever o que o Brasil tem vivido desde 2013, mas eu estou falando isso porque o Pedro, ele é um ex-morador da Vila Autódromo, é uma comunidade que ficava ali no antigo autódromo de Jacarepaguá, e que foi um processo, né, na época que o Brasil vivia o seu período de bonança, onde tudo parecia estar bem, estar caminhando bem. Essa comunidade estava sendo removida de uma forma brutal para a construção da estrutura dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que no contexto, né, junto com a Copa de 2014, era para ser o coroamento de um projeto, de um processo político, e daquele momento tudo desandou. Né? Então, eu pedi ao Pedro para contar um pouquinho da sua história, como que você se engajou, como é que foi essa luta da Vila Autódromo, que grande parte dos nossos ouvintes não conhece, mas é um momento que eu considero assim, chave na história do Brasil, e que a gente vai falar muito desse ponto ainda. Então, sou nascido e criado na comunidade da Vila Autódromo, uma comunidade que ficava ali no entorno do Autódromo de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí, em 2013, começou o processo de remoção da Vila Autódromo por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na época, o prefeito era o Eduardo Paes, e ele queria construir ali as instalações principais das Olimpíadas do Rio 2016, que no caso é o Parque Olímpico. E aí começou o processo de remoção, e óbvio que o processo de remoção sempre é muito complicado. Hoje, como estudante de administração pública, eu vejo um pouco o lado do meio, não o outro lado da moeda, mas eu vejo o lado do meio da moeda, porque o outro lado da moeda você só vai ver se você, sei lá, assumir um cargo no executivo e ver essa dificuldade. Mas hoje a gente vê que, hoje em dia eu vejo que o processo ele é bem mais complexo. Mas, óbvio que o processo é complexo, mas não deixou de ter um certo desleixo, uma arbitrariedade, né? Exatamente, uma arbitrariedade no processo. E aí, o que acontece? Como foi dito pelo prefeito diversas vezes, tem vídeo na internet dizendo: quem quer sair da comunidade da Vila Autódromo, sai, quem quiser ficar, fica. Só que ele dizer isso e você ver a draga destruir na casa do seu vizinho e deixando os escombros lá para quando você acordar, você olhar para o lado e falar: putz, o próximo pode ser eu, é muito fácil. Você conviver numa comunidade que num dia falta água, no outro falta luz e no outro corta os dois, é complicado, entendeu? Então ele foi fazendo todas essas estratégias para minar, para cansar todos os moradores da comunidade, da Vila Autódromo, que era em torno de 600 famílias, né? E chegou até o absurdo da minha casa ela ser sitiada, basicamente. Porque como a comunidade era como se fosse uma península, sabe? Ela ia ao redor da Vila Autódromo, do Autódromo de Jacarepaguá. Né? Então, como a minha casa ficava no final, e a maioria das casas que não tinham sido desapropriadas ficava numa outra ponta, o que eles fizeram? Eles cortaram no meio do caminho e basicamente me englobaram, como se fosse uma célula, aquele processo de fagocitose. Fagocitaram a minha casa para dentro do Parque Olímpico. E aí, toda vez que eu tinha que entrar na minha casa, eu tinha que entrar pelo Parque Olímpico. E toda vez que eu tinha que sair pelo Parque Olímpico. E acredite se você quiser, toda vez que eu entrava para ir para minha casa, um segurança do Parque Olímpico ia me escoltando até o portão da minha casa. Sério? Porque como eu estava dentro do Parque Olímpico, eu podia ir para qualquer instalação. Sim. Então eu podia fazer qualquer coisa, eu estava dentro do Parque Olímpico, entendeu? E aí ele me escoltava até a porta de casa. Na hora de voltar, óbvio que ele não ficava lá me esperando. Mas tinha um vigia próximo lá que ele sabia mais ou menos quando eu saía, etc, etc. Então foi um processo muito complicado, muito delicado. Infelizmente, a gente perdeu essa luta em março de 2016, quando o juiz bateu o martelo, entendeu? E falou: vocês vão ter que sair. E aí minha mãe foi morar em Pedra de Guaratiba, na verdade, na Praia da Brisa, que fica em Sepetiba, fica um pouco até depois. Muito longe, óbvio, porque com o dinheiro da indenização você não compra
um lugar no mesmo bairro, né? Nem próximo. E aí, depois disso tudo, eu fazia contabilidade na UERJ. E eu fiquei pensando, cara, será que vale a pena eu estar estudando aqui contabilidade para entrar no mercado financeiro? Eu até queria entrar no mercado financeiro. Sempre gostei muito de número e de fazer as coisas funcionarem, sabe? E fazer a matemática dar certo e crescer alguma coisa. E eu falei, mas será que realmente é isso que eu quero? E aí eu tive uma mudança de paradigma ali, e aí eu simplesmente tranquei a faculdade, falei, mãe, estou voltando para o pré-vestibular. E aí, a princípio, eu comecei no comunitário, mas uma jornalista que acompanhou toda a minha história da Vila Autódromo, ela falou, não, vou pagar um pré-vestibular para você, escolhe um. E aí eu escolhi um pré-vestibular bem caro, ela pagou, e aí eu comecei a estudar. 3 meses depois eu estava aprovado em administração pública, como uma das 5 primeiras pessoas. E aí o coordenador do curso, porque lá na Fundação Getúlio Vargas não é só passar no vestibular. Você passa no vestibular e você ainda tem uma entrevista e tem carta de motivação, que é um processo muito interessante. É um processo que junta um pouco do processo americano, mas junta bastante do processo brasileiro de vestibular. Então, se tem 100 vagas, eles vão chamar 200 pessoas, as 200 com as melhores notas. Dessas 200, eles vão analisar carta de motivação e entrevista. Porque, às vezes, o cara que está na posição 200... ele é muito mais interessante como aluno, ele vai agregar muito mais nas disciplinas e no curso do que o cara que foi primeiro. Então, eles chamam o número 200, chamam o número 180, por aí vai. Então, o coordenador me ligou e falou, cara, você está aprovado, vem para cá, para São Paulo, a gente vai te dar uma bolsa alimentação, material didático, vamos te dar bolsa moradia também. E aí você vai fazer os 4 anos da faculdade aqui sem gastar R$1. Aí eu adorei a ideia e depois disso eu comecei a ver que a administração pública era uma paixão que eu não sabia, mas eu fiquei apaixonado. Todas as aulas muito dinâmicas, então as aulas são muito legais porque a gente estuda bastante pelo método socrático, né? Então o professor não chega contando as coisas. Você chega já com o texto lido, e o professor, ele é como um cara que está ali mediando o conhecimento. Ele não é o 100% detentor do conhecimento. Então a gente vai discutindo, uma discussão sadia, óbvio, em sala de aula sobre vários temas, entendeu? Então, sei lá, direito, a gente vai discutir sobre judicialização da saúde, etc. Essas questões de judicialização a gente estudou muito em direito constitucional. Então, quando você chega na sala de aula, você já tem que saber o que é. Ele não vai te explicar o que é, entendeu? Então, demorou um pouco, óbvio, para eu pegar, porque eu estudava em colégio público e tudo mais, mas depois que você pega, você percebe que é uma metodologia incrível que você aprende muito. E aí, ao longo dessa faculdade, né, que eu estudei, estou estudando, já estou no meu 4º ano, vou concluir 4 anos agora em agosto lá, e vou ficar mais 6 meses, porque eu fiz intercâmbio. Eu tive várias oportunidades dentro da Fundação Getúlio Vargas e está sendo incrível estudar lá. Esse processo dialético eu acho muito interessante, né? Com certeza, não só você, como todo mundo está tendo uma experiência enriquecedora. Você comentou sobre o intercâmbio. Esse intercâmbio foi quando você foi para a China? Isso, já fui para a China 2 vezes, né? Na verdade, ao longo da faculdade eu fiz... Ao longo da faculdade eu fiz 3 intercâmbios, né? 3? 3. 3 intercâmbios e 2 trabalhos voluntários. O primeiro trabalho voluntário que eu fiz foi no primeiro período, que foi no Vão de Almas, que é uma comunidade quilombola que fica em Goiás, no município de Cavalcante. Foi sensacional. O nome do projeto social era De Bike para a Escola, porque as crianças lá andavam até 12 quilômetros para chegar na escola. E aí uma menina da minha turma falou, cara, eu vou pegar bike de gente que tem bike parada em casa, vou juntar essas bicicletas todas, vou levar para o quilombo e vou dar essas bikes para essas crianças quilombolas. E aí elas conseguiu juntar incríveis 120 bicicletas, levou todas elas para Goiás e eu falei, cara, eu vou te ajudar. Porque quando eu era pequeno, morava em favela, o hobby da gente era montar e desmontar bicicleta. Aí eu adorei, né? Eu fui para lá, fiquei com as crianças e tal.
E como também a entrega estava para o dia 12, foi uma experiência sensacional, porque dia 12 é o dia das crianças, e as crianças de lá não ganhavam nada dia 12. Dia 12 é um dia normal para elas. E aí dia 12 passou a representar muito para elas, entendeu? A gente fez uma mega festa com gincana, entrega das bicicletas e tal. E aí eu fui entendendo um pouco de política pública também, né? A fundo, né? Porque como é terceiro setor, é um pouco parecido, porque o propósito é o mesmo, só que você é sem fins lucrativos, né? Mas você vai entendendo a fundo que nem sempre o que você articula na cabeça é o que tem que ser feito, ou é o que deve ser feito, né? E a gente percebeu que dentro desse projeto tinha alguns erros e tal, que eu não cometi no Favela Sem Corona, então esse projeto ajudou muito quando eu desenvolvi o projeto Favela Sem Corona, eu ter as coisas mais alinhadas, desde de questões financeiras até questões mesmo de gestão de pessoas e tal. E a gente deu capacete, joelheira e cotoveleira para os jovens lá. Só que, cara, as crianças estão acostumadas a andar voado de bicicleta, fazer downhill, sabe? Descendo montanha. Cara, os caras não estão nem aí para capacete, estão nem aí para cotoveleira, entendeu? A gente fez mais por uma questão de protocolo. Mas, tipo, as crianças na nossa frente, tipo, abandonaram o capacete e foram andar de bicicleta. A bicicleta e foi embora. Isso. Montou na bicicleta, ninguém queria saber disso. E aí esse foi o primeiro. No primeiro período, foi o primeiro trabalho voluntário que eu fiz. No final do segundo período, eu fui selecionado para um processo seletivo do Ministério do Comércio da China, para fazer um curso de 1 mês na China sobre cultura chinesa e língua. Eu fiz em Pequim, na BLCC, Beijing Language and Culture College, ou como eles chamam em mandarim, Beijing Huawen Xueyuan. E aí... E aí eu fiquei lá 3 semanas, na verdade, e uma semana o programa colocava a gente para dar um tour pela China, que foi sensacional. A gente visitou Hangzhou, Suzhou e Shanghai. Foi sensacional. Foi uma experiência incrível que me aproximou muito da China. Porque a pessoa que me indicou para esse programa era uma doutoranda que fez parte do doutorado na USP, e eu conheci ela por causa disso, mas ela estudava na Tsinghua University. E aí ela me convidou para conhecer a universidade dela, né? E aí eu fui lá, eu fiquei maravilhado. O campus é absurdamente grande, é lindo, é muito, muito arborizado, e eu fiquei muito apaixonado pela estrutura da faculdade, pela faculdade ser a melhor da China, pelas pessoas que estudaram na faculdade, etc. O presidente da China, o atual presidente da China estudou lá, a maioria dos ministros estudaram lá, então fica meio que dividido que metade do ministério estuda na Tsinghua e metade estuda na Pequim University e tal. Então eu gostei muito, falei, cara, um dia eu vou voltar para cá. E aí eu falei para Ian, tira uma foto minha aqui em frente ao museu da universidade. E aí eu tirei essa foto e falei, o dia que eu vier para cá, eu vou postar essa foto no Instagram, falando que eu realizei um sonho. E aí, depois disso, eu já tinha depois desse intercâmbio, eu já tinha um outro reservado para ir para a Colômbia, para Cúcuta, para fazer um trabalho voluntário lá num projeto que se chamava Comunidades Susteníveis, que basicamente a gente utilizava tudo que iria ser descartado, incinerado, jogado no lixo, e construía parquinho para as crianças na cidade de Cúcuta, que fica na divisa com a Venezuela. E aí, quando eu cheguei lá, estava tendo a crise de gente migrando da Venezuela para a Colômbia, porque lá fica bem na divisa. Então, além desse projeto que a gente fazia à tarde, de manhã, a gente preparava a arepa, que é uma comida tradicional que eles comem lá no café da manhã. A gente preparava a arepa para doar para essas pessoas, entendeu? Então, aprendi também absurdamente lá na Colômbia, um dos países que eu amo mesmo. É muito parecido com o Brasil em clima, as pessoas são muito receptivas, etc. E aí o que acontece? Depois disso, eu comecei a estudar, e aí comecei a fazer o processo para Tsinghua. E aí eu fui aprovado para estudar na Tsinghua, fiquei muito feliz, aprovado com bolsa, óbvio. E aí passei um semestre lá estudando. E aí eu postei aquela foto que eu falei para vocês,
no dia que eu fui aprovado no processo seletivo. E China é sensacional, tá no meu coração também. Pedro, a China, né? A sua experiência, enfim, uma vivência impressionante, vários locais e tal. E agora, em relação à China, especificamente, a gente está vivendo um momento onde o nosso governo é um governo extremamente ideológico e ele escolheu a China como inimigo, espantalho, né? Desse discurso ideológico deles. O vírus, o coronavírus, ele surge na China também, inclusive o nível de capilaridade dessa rede de desinformação em relação à China é tão impressionante que eu, por exemplo, recebi uma ligação da minha avó no último domingo. Ela estava preocupada que ela tinha recebido uma notícia no WhatsApp de que a China invadiu o Brasil. Nossa. Pois é. E aí enfim, aí eu expliquei que era fake news e tal, mas eu quero dizer o seguinte: a população brasileira, a base da população brasileira está sendo bombardeada com mentiras sobre a China. E a gente tem aqui um companheiro que morou na China, tem uma experiência. O que você pode dizer da sua experiência na China? O que o Brasil pode aprender com a China? O que a China pode aprender com o Brasil? A gente sabe que nenhum lugar é perfeito, enfim. Mas o que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes brasileiros que ouvem falar tantas coisas sobre a China, mas que não conhecem nada, e a China é uma realidade tão distante para a gente? Eu acho que resume uma frase. É parar de ser torcedor e virar um analista. Você tem que analisar as coisas e não torcer. Porque se você é a favor do Bolsonaro ou contra, você não pode ficar torcendo. Você tem que fazer uma análise fria. Vem cá, pragmaticamente, é bom para a China ter um vírus se espalhando pelo mundo todo, sendo que ela fornece tudo para todo mundo? Tá, Pedro, ela ganhou muito dinheiro, sei lá, com máscara e teste. Tá aí as outras coisas que ela vendia e tá parando de vender. Claro. Da mesma forma que pragmaticamente a Inglaterra mandou uma mensagem mundial para todo mundo: libertem seus escravos porque eles consomem. Para a China não é interessante ter um mundo no caos, onde ninguém consome nada, e eles são os maiores fornecedores de praticamente tudo. Sim. Seja eletrônico, ou seja, de tudo. Então, cara, para pensar. Não faz sentido a China querer disseminar uma doença para ferrar com todo o planeta. Então, são coisas que realmente o brasileiro tem que refletir bastante, que não compensa. Não, essa fake news ela é estapafúrdia. Importante que você tenha vivido lá e colocar isso aqui dessa forma tão clara, mas em relação, você viveu na China antes do corona. Você teve uma experiência lá numa universidade de ponta, enfim. Aí eu queria que você dissesse, você é um cara que estuda gestão pública, um cara engajado. O que da sua vivência na China, o que você aprendeu, talvez em relação ao papel do Estado na economia, enfim, porque é uma proposta de organização político-social diferente da nossa, que aqui é justificada até pelo discurso político do presidente. O que você, da sua experiência na China, o que você observou, o seu olhar de brasileiro, de um cara que morou na Vila Autódromo, que teve a experiência que você teve, o que a sua vivência na China te ensinou e fez você refletir, repensar conceitos que você tinha quando você saiu daqui como um jovem brasileiro? Cara, o liberalismo que o Paulo Guedes defende funciona em Hong Kong, funciona em Singapura, mas na China ele não se faz. Porque a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. E no Brasil, o Brasil não tem isso tudo, né? Tem 8 vezes menos, tem, sei lá, aproximadamente 200 milhões de pessoas, mas também não é assim, porque a gente é um país muito grande, com muita desigualdade. Então o Estado tem que ser forte para poder reparar onde merece ser reparado, para poder incentivar. Não é, não, vamos privatizar. Não, calma, gente, não está na hora de privatizar tudo, entendeu? Até porque quando a gente fala vamos privatizar, primeiro a comprar é a China. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. A China está comprando várias partes. E aí, está comprando porque a gente está vendendo. Então, se as estatais chinesas estão comprando, se o Estado chinês está comprando, por que a gente está vendendo? Por que o Estado brasileiro está vendendo? Entendeu? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso. Cara, o Estado tem que ser forte. O Estado tem que ser forte para poder impedir que certas coisas aconteçam. Entendeu? E não é só, não, vamos criar agência reguladora para tudo. Tá, e aí? Você acha que a agência reguladora resolve tudo? Não vai resolver.
O que uma agência reguladora da lei da oferta e da procura em qualquer mercado pode fazer em relação ao Covid-19? Cara, é muito difícil. Porque vai fazer o quê? Se a gente tá num mundo totalmente diferente de 6 meses atrás, ela vai regular o quê? Vai regular quem? Entendeu? Não, e a Anvisa tenta fazer esse papel, né? Mas é falho, porque... E aí, como é que faz? Libera teste sem Anvisa? Não libera? É o seguinte, a sociedade está se organizando em torno de outras bases. Está agora trancado em casa, com outro tipo de prioridade, preocupado com uma questão de saúde pública. É um vírus que não se controla, que a ciência, até o momento, não tem cura, não tem vacina. A única coisa que a gente tem é a possibilidade de imunidade de rebanho através do isolamento social, que o nosso presidente da República faz campanha contra. Desde da conscientização das pessoas. Então, a nossa situação no Brasil é uma situação... Exatamente. Em relação, Pedro, em relação a arranjo global você acha que precisa ter uma coordenação política internacional ou a competição econômica entre países que o Trump está tentando reativar, isso tem algum futuro, tem a possibilidade de vingar? Isso é besteira. Besteira completa. Eu vou te explicar de uma forma bem simples e dando um exemplo que todo mundo consegue compreender. É mais fácil você cooperar com outras comunidades no Rio de Janeiro, cooperar com... Rocinha, o que vocês estão fazendo aí na Rocinha de bom? Tem o Favela Sem Corona, faz isso assim, assim, assado. O que o Vidigal tá fazendo? O que o Dona Marta tá fazendo? O que o Complexo do Alemão tá fazendo? Entendeu? Então, você, através dessa troca sadia de informações, você consegue construir favelas mais fortes, comunidades mais fortes. A nível global, em países, é a mesma coisa. O Brasil tem que se juntar com a China para poder produzir mais, para a gente poder escoar mais os nossos produtos, a gente também comprar os deles. Óbvio que tem pontos estratégicos que a gente não deve fazer certos tipos de negociação, mas a gente tem que interagir com outros países e formar blocos, entendeu? O BRICS está morrendo. O BRICS está morrendo. E não era para morrer. Exato. Mas aí... o BRICS está conectado com o processo político do Brasil também, né? Essa iniciativa política do Brasil se agrupar com outras potências emergentes para criar um outro banco de fomento alternativo ao FMI incomodou quem controla o FMI. Exatamente. Os Estados Unidos ficou extremamente incomodado agora economicamente com a moeda virtual que a China vai lançar e que você vai poder, de certa forma, desbancar o dólar a longo prazo. O dólar como moeda comercial universal. Entendeu? Eu não sabia onde isso não tá rolando isso? Tá rolando. Eles chamam de e-renminbi, porque a moeda de lá é renminbi. E eles chamam de e-renminbi. Então você vai poder negociar em e-renminbi. Com outras pessoas. Desbancando o dólar. Não, depois da Segunda Guerra Mundial, o Keynes propôs uma moeda global, né? Acho que chama de Bancor, uma coisa do tipo. Enfim, obviamente não vingou. Os Estados Unidos, com seu poder geopolítico, não abriu mão dele. Não abriu. Mas só para finalizar essa parte da China, a China é um país que sempre fez planos a longo prazo. Então, pode ter certeza que a entrada do Bolsonaro, que é um governo que teoricamente, e na prática também, óbvio, é meio que de oposição a ele, não compactua muito com essa questão que ele fala de ideologia, etc. O governo chinês vê isso como uma coisa passageira. Porque os chineses estudam mais a China do que, às vezes, os chineses estudam mais o Brasil, até mesmo às vezes, do que a gente aqui. Você pode ter certeza que tem muita gente lá na China que fala, esse cara, ele vai estar fazendo isso, e aí depois pode acontecer isso, e de acordo com a história se repete. E aí pode acontecer isso, aquilo. Então ele já tem tudo mapeado. E a gente não faz essa inteligência deles, e não faz nem essa inteligência, às vezes, nossa. Então, você pode ficar tranquilo que, em relação a Bolsonaro, ele não vai conseguir desmontar isso que a China, esse plano que de certa forma, a China, a Rússia, esses países que querem emergir, querem crescer, tem. A gente tem muito a aprender com isso, né? Pensar na frente, olhar para frente, né? Inclusive, é uma das coisas que você falou que vocês estão tentando fazer no projeto Favela Sem Corona, é justamente
olhar para frente, tentar se antecipar. Enfim, acho que esse aprendizado que você teve na China provavelmente chegou aqui. Exatamente. Bom, a gente falou de muita coisa interessante até o momento. Eu acho que se a gente quisesse continuar com mais 1 hora de programa, a gente ia ter mais assunto interessante para falar. Com certeza. Então, de antemão, até já vou deixar aqui um pré-convite para a gente futuramente fazer um outro programa, porque os assuntos não se esgotam, mas infelizmente a gente tem um horário a cumprir. Então, o convite está aceito. Então tá ótimo. É muito bom ter você com a gente. Tenho certeza que os ouvintes também estão muito satisfeitos de estar escutando bastante coisa interessante até agora, mas acho que a gente está na hora de chegar para o final. Eu faço esse papel de começar a encaminhar o final. E, bom, para a gente poder encerrar, Pedro, queria pedir para você uma dica de cinema para a galera. O que você pode sugerir em termos de cinema? Fica à vontade, o que você quiser falar. Um filme que eu gosto muito e que eu assisto 1, 2, 10 vezes e eu vibro como se fosse a primeira vez, inclusive tem no Netflix, é Django Livre, que realmente é uma história muito bonita de um escravo negro nos Estados Unidos, que ele é recrutado por um caçador de recompensas, né? E aí ele faz uma coisa que naquela época era impensável, que é um caçador de recompensas negro caçando gente branca. Então, para mim, que sou negro, sou do movimento negro, milito há muito tempo, né? Na verdade, quem é negro milita desde que nasceu, né? Porque você tem que ficar nessa pegada, faz parte da vida. Mas é uma história muito bonita do Django. Não vou contar mais para vocês assistirem. Para não dar spoiler. Para não dar spoiler, nosso ouvinte assiste, mas o filme é sensacional, é vibrante. E no final você fala, caramba. E na verdade, depois você fica até pensando, putz, em tal situação, se eu fosse o Django, o que eu faria, né? E é muito legal, porque você começa a pensar muito nele como um herói negro, que eu acho que falta muito isso pra gente. Essa representatividade, que a gente não enxerga, né? Agora que tá surgindo um ou outro, né? Tem o Pantera Negra, entendeu? Mas na indústria do cinema, como você está falando, faz falta. A dica importantíssima, a gente vai colocar mais informações sobre ela quando a gente for divulgar o podcast. E não só por isso, a gente tem um projeto chamado Cineclube Marighella. Exatamente. Que a gente carrega o nome do Marighella, não só por ele ter sido o inimigo número 1 da ditadura, mas também por ele ter sido um homem negro com a inteligência, perspicácia e sagacidade que ele teve de realizar um trabalho... Aproveitar a oportunidade de perguntar ao Pedro uma última questão polêmica aqui, em relação ao Marighella. O Marighella, a mãe dele era negra e filha de pessoas negras escravizadas da etnia Uçá, que lutaram, se rebelaram na Bahia, e o pai dele era um imigrante italiano. Ele é um mestiço, né? Ele é misturado. E aí o Seu Jorge, a ideia inicial do Wagner Moura era que o Mano Brown interpretasse o Marighella. Acho que o Marighella tem um perfil mais parecido. E aí acabou sendo o Seu Jorge, que é um negro retinto. Isso gerou um debate em relação... que começou a aparecer gente branca reivindicando a branquitude de Marighella. Como você, Pedro, enxerga essa polêmica em torno do filme Marighella e da questão da negritude? Da negritude. Cara, eu acho muito complicado, porque tanto essa questão da negritude, quanto essa questão de gente se certos adereços mais característicos do negro, etc. Eu acho uma questão muito polêmica. Eu acho que, hoje em dia, na internet, a gente problematiza muita coisa, né? Mas, óbvio que a gente tem que prestar atenção, tem que fazer nossas considerações, tem que fazer a nossa análise individual, mas tem muita coisa que eu acho que, às vezes, tem gente por trás querendo problematizar, porque a gente, como negro, já é visto como pessoas que problematizam, que, no caso, eles chamam de mimimi, etc. E aí, quando a gente fala, não, vamos botar um cara mais negro. Aí, não, porque Marighella era mais branco, etc, etc. Tá, mas e o Luiz Gama, que botaram pó de arroz na hora de tirar foto? Como é que fica? Disso daí ninguém quer ficar falando, entendeu? Sim. Aí fica complicado, mas, bom,
Eu tenho preguiça. Rende outro podcast essa conversa, né? Apropriação cultural, esses temas de apropriação cultural é sempre... Falta um pouco de seriedade nesse debate. Falta. Porque aqui no Brasil também é muito uma questão de conveniência, por outra parte, né? Porque às vezes você usa um adereço negro, não, porque tá na moda. Entendeu? Mas aí, tipo... Mas e aí? Quando é que você vai parar e refletir que a vida do preto é assim, que a vida do preto é assado, que isso daí que você tá usando hoje é cool, é legal, é nice, mas já foi descriminalizado, entendeu? Sim. Hoje, em vários colégios particulares, tem lá a capoeirinha para você jogar. Mas agora, quantos professores de capoeira falam, olha, criança, isso daqui a gente tá dançando, tá brincando, tá jogando, mas há muito tempo atrás isso era proibido, entendeu? Então, existe um trabalho de conscientização. Eu, particularmente, Pedro, acredito que você não... Porra, uma mulher branca tá usando turbante na rua, você não vai passar, meter a mão e tirar. Eu acho totalmente errado. Só que aquela pessoa tem a consciência da história que o turbante carrega, entendeu? Se ela tiver essa consciência, e mesmo assim ela quiser usar, beleza, entendeu? Mas é de cada um, entendeu? Eu não usaria um kippah na cabeça. Que é aquele chapeuzinho do judeu. Nem eu. Acho que o Gustavo também não. Né? Entendeu? Eu não usaria. Sim, nem eu. Cara, quero agradecer. Acho que mais uma vez agradecer a presença do Pedro aqui. A gente falou sobre muita coisa interessante. Esses assuntos são inesgotáveis. Então, enfim, vai ficar aqui realmente esse convite para futuramente a gente ter um outro papo e tratar de outras ideias legais. Quero convidar o nosso ouvinte a conhecer o projeto Favela Sem Corona, conhecer nas redes sociais, conhecer o site. Quem puder colaborar, para colaborar. E quem estiver precisando de alguma coisa também, fazer contato com os caras. Deixar aqui nossa salva de palmas, nossos aplausos para a equipe que está trabalhando, ralando, cada um de sua casa, claro, mas que está ralando. E também para as equipes que estão na rua, na linha de frente do projeto, também fazendo a situação acontecer na prática. Então, em nome do Cineclube Marighella, do nosso coletivo e da galera que está com a gente, deixar aqui o nosso salve para todo mundo da equipe que trabalha junto com o Pedro, né? Enfim, acho que é isso. Também, eu queria agradecer muito a presença do Pedro aqui, enfim, uma honra e um privilégio a gente aprender, que a experiência dele é tão rica, ele tem tanta coisa para contar, para compartilhar com a gente, é um cara tão generoso, e, enfim, espetacular. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço pelo convite, agradeço aí o pessoal que está escutando a gente. E é isso. Vamos acabar com o corona nas favelas, no Brasil. Vamos. E depois vamos melhorar a vida do povo também. Depois que passar o corona, vamos melhorar a vida de quem precisa. Exatamente. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a você, Pedro. Marighella Forte abraço vive. Aí. Marighella vive. Marighella vive. Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella.